realizar um planejamento de carreira é importante para você, para mim, para todos nós. Tem uma estatística que diz que 12%. Eu não sei essa estatística. Olá! Por que é importante planejar a carreira para você, para mim, para a maioria de nós? Nós sabemos de números de muitas pessoas que começam a faculdade, se formam, gostam do curso, mas quando vão para o mercado de trabalho não conseguem se adaptar, não conseguem trabalhar estrategicamente o seu perfil profissional, a sua carreira, a sua carteira de clientes e acaba desistindo da profissão por não conseguir de fato ter sucesso ou se manter financeiramente. Acredito que um dos maiores medos que a gente tenha é o de não se sustentar com a profissão que nós escolhemos. Quando nós idealizamos uma profissão, fazemos um curso, seja de graduação ou não, nos capacitamos, é muito com a ideia de que essa profissão vai nos trazer o sustento necessário para que a gente consiga viver de forma digna. Quando no começo da carreira as dificuldades vão aparecendo, a gente não consegue ter uma remuneração tão grande e muitas vezes muitas pessoas passam muito tempo sem de fato conseguir se sustentar daquilo que foi a maior fonte de estudo e de dedicação, é muito frustrante. Um dos maiores medos que eu escuto está relacionado a isso, a fazer um curso que depois não vai permitir com que a pessoa se mantenha financeiramente, ou investir em uma área que vai ter dificuldade de se inserir no mercado. As pessoas têm muito medo desse ponto e não é à toa. Como nós estamos falando de uma relação de trabalho, a gente está falando de uma relação onde a remuneração ela é parte importante. O planejamento de carreira ele tende a avaliar primeiro esse ponto. De que maneira eu posso conseguir um melhor retorno financeiro? Quais são os investimentos que eu terei que fazer para ter esse retorno? Onde ou o que eu vou precisar fazer, procurar, buscar para conseguir com que eu viva dignamente da minha profissão. E o primeiro ponto disso que a gente faz é o alinhamento de expectativas. É importante que você saiba o seguinte: existem diversas fases da nossa carreira. A fase inicial, que é quando você está se colocando no mercado de trabalho, que é quando você está se propondo a fazer algum trabalho, a começar uma empresa, aquela fase que você tem até conhecimento, mas não tem tanta experiência, é a fase que a gente gasta mais energia e eu digo que é onde muito se faz e às vezes os retornos que se recebe são pequenos ainda. Por quê? Porque você está nessa fase de inserção no mercado, de fazer o seu nome, de se descobrir enquanto profissional. Não tem tanta experiência, mas tem muita vontade. Geralmente é a fase de carreira em que os nossos ganhos financeiros não são tão grandes. Por isso, é importante trabalhar a questão da expectativa, para que o profissional também não acredite que logo de cara, no seu primeiro mês como profissional, ele vai ter o ganho financeiro maior que ele vai ter na vida. É muito bacana quando a gente consegue entender as fases da carreira, de que essa fase de adaptação é uma fase de se doar muito e que nem sempre o retorno financeiro vem na mesma medida, para que depois a gente vá para a fase de manutenção de carreira, que é uma fase em que já se tem experiência, já se tem conhecimento, já se tem uma história, os ganhos financeiros já vêm de uma forma mais fácil, mais tranquila, mais natural. Eu digo que é uma fase que a gente faz menos esforço e o retorno vem um pouco mais fácil. Por quê? Porque a nossa história fala por nós. Porque de alguma maneira tudo que a gente veio construindo aí em 3, 4, 5 anos, hoje já depõe a nosso favor e facilita para que os clientes nos procurem, que nós tenhamos indicação, que a gente tenha um valor de mercado mais alto. Essa fase só é alcançada se eu tiver conseguido trabalhar a minha fase inicial muito bem, para a gente não permanecer nessa fase sempre de fazer muito esforço para conseguir pouco resultado. Tirando a fase de manutenção, a gente teria uma terceira fase, que seria uma fase de transição, que é quando você tem conhecimento
experiência, uma jornada, mas já está se preparando para sair do mercado, seja para aposentar ou para mudar o tipo de atividade. O que marca essa fase? É uma fase que a gente já não tem tanta energia mais e já acumulou uma história, já acumulou às vezes até bens e consegue se trabalhar menos ou escolher as atividades que você quer fazer. Geralmente nessa fase as pessoas estão buscando aí talvez alguma transição, já fazendo atividades que lhes dê mais prazer e menos por necessidade de ganho financeiro. Você consegue perceber que é um caminho a ser traçado? Que no começo existe um esforço muito grande e que esse esforço tende a se diminuir um pouquinho com o tempo para que o retorno financeiro aconteça? Isso não é o acaso. É importante que você consiga visualizar essa linha de desenvolvimento da sua carreira. E aí, o planejamento de carreira é o que vai te ajudar a saber qual esforço você deve fazer primeiramente de forma mais estratégica na sua fase de adaptação e de inserção no mercado. O que na sua fase de manutenção do seu nome pode te alavancar e te trazer mais retorno? E de que forma que você tem que ir se preparando para esse momento de transição final, que é onde teoricamente você já vai ter construído toda a sua história, já vai ter o seu ganho financeiro mais estabilizado e aí o seu próprio nome falará por você. Se você não faz um planejamento de carreira, seja ele formal, por exemplo, feito comigo, ou nunca tenha pensado nisso, essas fases se misturam muito e você pode acabar tomando uma decisão agora, no presente, que vai impactar muito a forma do seu futuro, a forma que a sua carreira vai se desenvolver daqui para frente. Tem uma palavra que eu gosto muito, que eu uso sempre com meus clientes, que é intencionalidade. Nós precisamos agir, seja em qual fase for, com intencionalidade na nossa carreira. Eu preciso entender que um ato meu hoje vai refletir de alguma maneira lá no meu futuro, e às vezes nem é um futuro tão longo, e vai definir se eu vou conseguir passar por essas fases de fato consolidando meu nome, de fato agregando valor no meu trabalho, inclusive valor financeiro, ou se eu estou fazendo ações que estão me tirando desse caminho natural e me levando a ser um profissional que não tem um nome reconhecido, sendo alguém que não criou credibilidade para os seus clientes, ou um profissional que continua há 30, 40 anos no mercado, mas que o seu valor, o quanto ele cobra pelo seu serviço, continua ainda o mesmo de quando ele tinha 1 ou 2 anos de mercado. Esse é um dos primeiros motivos e muito importantes para que você faça o seu planejamento de carreira. Um segundo motivo importante é o seguinte: saber se posicionar. Uma coisa é o conteúdo formal, o conteúdo de disciplina que eu aprendo na minha faculdade, no meu curso técnico, na minha formação ou na experiência que eu já tenho naquele trabalho. Outra coisa é conseguir fazer com que tudo isso fale a meu favor e deponha a meu favor no tribunal para que eu faça um posicionamento de carreira correto. O posicionamento de carreira ele é baseado em alguns pontos. Primeiro, nos seus valores, naquilo que você acredita e no que nós poderíamos chamar da sua essência, em quem você é. Ele é baseado em como você se vê, então, a maneira que você se identifica, a maneira com que você se enxerga, as suas forças, as suas fraquezas, as suas afinidades. E ele é baseado em como você quer ser visto. Como eu me vejo é a visão interna, é o primeiro ponto. É aquela olhada para si mesmo que faz com que você se localize no espaço, que você saiba onde você está. O como eu quero ser visto, ele te dá uma noção de para onde você quer caminhar. Quais são os seus profissionais de referência, os seus modelos, as pessoas que você admira, o tipo de profissional que você almeja ser. É um profissional que tem relevância na sociedade? É um profissional mais
de indicação, é um profissional que se faz presente em determinados espaços, eventos. O que é importante para você? Como é que você quer ser visto enquanto profissional? E aí a resposta padrão é sempre uma: olha, Aline, eu quero ser referência. Claro, se eu me formei foi para ser referência. E aí eu te digo, a referência muda para cada um. O que é um profissional de referência para mim vai estar muito mais relacionado a como eu me vejo e a minha história de vida do que a ter um modelo padrão. Então é bacana que no nosso momento de planejar a carreira, a gente consiga entender esses dois pontos. Como você se vê e como você quer ser visto. E aí eu vou te ajudar a alinhar esses pontos partindo para um bom posicionamento de carreira, para que você se engaje em ações positivas para o tipo de profissional que você quer ser, para que você faça escolhas que são de alguma maneira relevantes e referentes ao caminho que você quer traçar. Você já deve ter ouvido em algum momento alguém te dizendo que um processo de coaching de carreira, por exemplo, é ajudar a pessoa a sair do ponto A para o ponto B. Isso é verdade, só que não é só essa pessoa chegar, mas é como ela vai chegar. No planejamento de carreira, a gente tenta prever algumas coisas de autoconhecimento que vão ser fundamentais para que daqui 5, 10 anos você continue tomando decisões intencionais, que você continue entendendo qual é a forma, de que maneira você quer existir no mundo. Só esses dois motivos eu acho que já são bem válidos aí para você conseguir fazer um planejamento de carreira, mas temos mais. Um terceiro motivo para você investir no planejamento de carreira é para que você consiga trabalhar os seus gaps, as suas dificuldades, aquilo que você tem de competência que ainda não está tão bem desenvolvida, como por exemplo, capacidade de colocar preço no seu serviço, capacidade de fazer uma venda para um cliente, capacidade de cobrar corretamente, a capacidade de se relacionar, de se comunicar. Isso tudo a gente consegue mapear dentro do seu processo e trabalhar de uma forma personalizada, para que você saiba quais são as suas habilidades que devem ser desenvolvidas e de que forma que você pode trabalhá-las ao seu favor. Tem uma frase que eu gosto muito, que o meu trabalho ele é ajudar você a ser a sua melhor versão, a fazer a sua carreira do seu jeito, tirando o melhor proveito de quem você é para isso. E é isso que eu acredito. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você saber os lugares que você precisa melhorar, as suas dificuldades, os seus pontos fortes, mais proveito você vai conseguir tirar da sua carreira e de você. Então, se a gente pudesse também colocar isso como um ponto, um planejamento de carreira te ajuda a saber como tirar o melhor proveito de você, sem renegar o seu passado, sem renegar as suas experiências, sem renegar quem você é, a sua personalidade, o seu jeito de existir, mas tirando um proveito de forma intencional disso, para que aquela caminhada de carreira, as etapas, elas te levem sempre a um processo de crescimento e de desenvolvimento. Um outro motivo para você perceber do porquê fazer um planejamento de carreira é o seguinte: se você procurar aí no Google a palavra sucesso e colocar em imagens, você vai ver que vão aparecer sempre setas subindo, como se o sucesso fosse subir uma montanha, fosse escalar algo, fosse sempre algo para cima, como se a gente só tivesse sucesso sem ter problemas na vida. E toda a carreira ela é feita de conquistas, mas ela é feita principalmente com o que você faz com os seus fracassos, com as suas pequenas derrotas, ou como diria um professor meu, com os nossos insucessos gloriosos. E é importante, no planejamento de carreira, a gente aprende a, de alguma maneira, se antever ao que pode dar errado e aprender a, diante de uma situação desagradável, que foi um fracasso, uma pequena derrota, como que eu posso voltar isso para o plano principal. Se a gente conseguir fazer isso,
você vai estar muito mais orientado, vai ter muito mais intencionalidade e vai estar usando uma outra palavra que eu adoro, que é estratégia. Você vai aprender a usar estratégias, a criar estratégias e a ver possibilidades e estratégias em tudo. Ou seja, o que você acha? Compensa fazer um planejamento de carreira? Se você ainda não está convencido, eu posso te dar mais motivos no próximo vídeo. Até breve!